Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos aí então para a nossa correção de exercício de raiz quadrada e potenciação. Eu adicionei aqui mais uma página, a página 44, tá? Do livro de vocês, lá tem alguns exercícios que eu não pedi para vocês fazer, mas eu vou fazer a correção para que agora vocês copiem ele e também a correção, para nós já ir se preparando aí para a nossa próxima avaliação, que vai ser aí a expressão numérica, incluindo raiz quadrada, né? Incluindo potenciação. Muito bem. Então, presta bem atenção. De início, nós vamos fazer o quê? Aquelas duas alternativas que ficou da correção passada, né? Vamos fazer elas em primeira mão. Então, no exercício 86, né? Ficou lá então a letra D. Então, vamos fazer aí. O que nós temos na letra D? Nós temos uma divisão de potência de mesma base, né? O que acontece? Nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. 8 menos 2. Lembrando que na divisão temos uma subtração, tudo bem? Por isso aqui então, negativo 6 na sexta potência. Na letra E, do exercício 89 também, da nossa lista anterior, né? Nós teríamos lá então uma evidência aqui, um parênteses, né? Dividido por um outro parênteses. Primeiro passo é resolver o que está no parênteses. O que eu tenho nesse parênteses? Uma multiplicação de potência de mesma base. Vamos conservar a base. O que é que vamos fazer com o expoente? O expoente nós vamos somar. Por que somar, professor? Estou diante de uma multiplicação de potência de mesma base. Então nós temos lá 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Está aí. Que vai dividir, agora essa divisão a gente está pegando aqui da expressão, né? É essa aqui, trazendo para cá, que vai dividir pela resolução desse parênteses, que eu vou conservar o 2, né? E vou resolver lá a potência, negativo 2 com positivo 5, ficamos com positivo 3, então 2 na terceira potência, ou elevado a 3, que tudo isso passa a ser igual a uma divisão agora de potência mesma base. Então eu vou conservar a base e vou subtrair o expoente. 10 menos 3, 7. Muito bem? Então está aí aquelas duas que faltou da correção do exercício da aula passada. Então presto bem atenção, né? A letra D e a letra E lá. Muito bem? Continuando aí, agora já os nossos exercícios novos, né? Determine então a raiz quadrada de 1, 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1 e dá 1. Bem como a raiz quadrada de 49 é 7. Por qual razão? É porque 7 vezes 7 é 49, né? Ou é igual a 7 ao quadrado, tudo bem? Operação inversa da potência raiz. Assim ocorreu na letra C. A raiz quadrada de 100 é 10. Mas, professor, por que negativo 10? É negativo 10 por causa do sinal negativo que está da expressão, e não, esse sinal de menos não está na parte interna, porque se tivesse aqui, aí não teria raiz quadrada, tá? Então, da mesma forma, 10 vezes 10, 100, 10 ao quadrado, 100, então, negativo 10 pela expressão. A letra C e a letra D, bem parecido o sistema, né? Olha aí, observaram? Então, nós temos raiz quadrada de 16 é 4. Dentro do parêntese, fora são diferentes os sinais diferentes, negativo 4. Muito bem? 14 vezes 14, ou 14 ao quadrado, 196. Então, a raiz quadrada de 196, 14. Então, está aí, ó. Tranquilo? Na letra F, nós temos quem? 256. Esse 256 é 16 ao quadrado, ou 16 vezes 16. Sendo assim, pode estar observando também o sinal de menos aqui, parecido com a letra D, bem como a letra C. Por isso, então, negativo 16. Muito bem. Indo para a questão 91, ele fala o seguinte: quais são os números compreendidos entre negativo 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Então, veja bem, a minha resposta tem que ser o número inteiro da raiz quadrada.
Então, nesse caso aqui, começa pelo zero. Raiz quadrada de zero é zero vezes zero é zero. Raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2. Raiz quadrada de 9, né, é 3 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 0 é 0. Então, entre o negativo 10 e o positivo 10, só temos essas 4 possibilidades de ter uma raiz quadrada que é representada pelo número inteiro. Muito bem. Na sequência da 91, nós temos a questão número 92. E a 92 o autor pede assim, ó: alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada um número inteiro. Quais são eles? Justifique sua resposta. Quero só lembrá-los, gente. Ó, esse exercício está lá, deve estar no caderno de vocês, copiado e respondido, tá? Se você errou, copie a resolução daqui. Se necessário assistir mais do que uma vez essa correção do exercício, assista, mas entenda o procedimento. Muito bem? Então tá lá. A 92, eu não assinalo a letra A. Por qual razão? Se nós observarmos, eu não tenho a raiz quadrada de um número inteiro. Se eu fizer a raiz quadrada do número 18, eu vou ter um número fracionário, porque eu não tenho nenhum número que eu eleve ao quadrado, que ele vezes ele próprio dê 18. Então, por isso a letra A não. Mas a letra B sim. Olha só, a letra B, por que eu assinalei ela? A justificativa é porque 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2 é 4. Tá bem? Então, a letra B está ok. Negativo 36. Não vale? Não vale. Por quê? Eu não vou encontrar a raiz quadrada de número negativo. Embora negativo 6 vezes negativo 6 dá 36, né? Positivo, então por essa razão não. Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Conto muito com a organização de vocês, tá bem? Letra D, 100. Essa eu já posso assinalar. Por quê? Porque 10 ao quadrado ou 10 vezes 10 eu tenho 100. Então eu tenho um número inteiro como resposta. A letra E também, 144, a raiz quadrada é 12, né? Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144. 225, teríamos 15 vezes 15 e não vamos considerar por qual razão? Porque eu tenho negativo 225, então eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Ok? Assim está para vocês no 7º ano, tá bom? Agora vamos lá. 93. O exercício 93, quais são os números inteiros que elevados ao quadrado resultam em 900. Então, se eu pegar lá, negativo 30 vezes negativo 30, eu tenho o que? 3 vezes 3 igual a 9. Né? 3 vezes 3, 9. Tem 2 zero, acrescento os 2 zero aí. Encontrei 900. Sinais iguais, negativo e negativo iguais, mais 900. E se eu colocar 30 vezes 30, mais uma vez eu tenho 900, né? E também será positivo. Por qual razão? Porque 30 vezes 30, positivo com positivo, sinais iguais, mais 900. Um detalhe bem importante aqui. Aproveitando, né, a questão 93, eu poderia, se eu fosse extrair a raiz quadrada, o meu resultado seria 30, que a raiz quadrada eu posso tirar do 900, desse 900 ou daquele 900, e a resposta dos dois será 30. Embora um se formou pela multiplicação de dois números positivos e a outra pela multiplicação de dois negativos, mas não importa. Quando eu for extrair a raiz, eu encontro esse valor. Por isso que a operação inversa da potência é a raiz, e a operação inversa dessa multiplicação, né, que seria 30 ao quadrado, negativo 30 ao quadrado, não dá a minha raiz novamente, o meu resultado, então, negativo 30. Então, por isso que não vale a raiz quadrada no negativo, tá bem? Continuando, então. Vejam bem, agora eu tenho aí na página 44, exercício 12. Esse é um exercício que eu não pedi para vocês fazerem, então presto bem atenção. A organização de vocês é o sucesso de vocês. Então eu conto muito com vocês, pegando esse exercício, copiando esse exercício, né, e também a resolução, tá?
Eu organizei de uma forma um pouquinho diferente a resolução para ir dando um maior entendimento para vocês, que a nossa avaliação vai ser voltada mais ou menos a isso. Então eu conto muito com vocês, beleza? Então vamos lá. Determine o valor da expressão a seguir. Veja que eu tenho uma expressão numérica e nessa expressão numérica agora eu tenho a potenciação envolvida, eu tenho a potenciação com a multiplicação, a potenciação com a divisão, né? Então é o que eu dizia a vocês. E a partir daí a gente se prepara para a nossa avaliação, beleza? Então acompanha comigo. Como que eu vou resolver a letra A? Bom, a regra é clara e fala, eu tenho que resolver primeiro a potenciação. Então o primeiro que eu vou resolver aqui é essa parte aqui, ó, da letra A, certo? E o resto eu vou copiar como está. Então acompanha aí. Da onde é que saiu, professor, esse número 36? Esse número 36 saiu exatamente daqui, ó. Negativo 6 vezes negativo 6, 36. Sinais iguais, positivo 36. E o negativo 12 eu copiei, né? Porque ele não era potenciação. Agora sim, 36 menos 12, encontrei o número 24. Correto? Aí está. Na sequência, na letra B, o que nós temos aqui na letra B? Eu tenho uma multiplicação e tenho também uma potenciação, né? Então eu tenho que observar primeiro a potenciação, mas como essa multiplicação não vai afetar nada nessa potenciação, não vai impedir se caso eu quiser resolver junto, né? Então vejam só, o que eu fiz aqui no passo a passo? Manti a multiplicação, que podia ter sido resolvida se quisesse, manti, né? Ó, negativo 5 vezes positivo 6, e aí encontrei só esse número 9. De onde é que saiu esse número 9? 3 ao quadrado. E essa base, negativo 3 ao quadrado, a base é negativa, porém o meu expoente é par, né? Eu tenho aqui 9 como resposta. E aí, na minha segunda parte, eu vou ter que resolver o que agora? Esta multiplicação aqui, ó. É isso que eu vou resolver, para depois fazer a subtração com o 9, porque o 9 vai sair do parênteses, e o 9 aqui dentro é o que? Positivo, fora negativo, vai sair um 9 negativo aí. Então acompanha comigo. Olha lá. De onde é que saiu esse 30? 5 vezes 6, 30. Sinais diferentes, negativo 30. O 9 saiu do parênteses, negativo 9. Então estou devendo 30. Vou lá e gasto mais 9, ó. Fico devendo exatamente 39. Muito bem. Indo lá para a letra C. Eu tenho negativo 8 ao quadrado. O que eu resolvo primeiro? Eu resolvo primeiro a potenciação. E depois a divisão. E o resto eu vou copiando. Tipo, esse número 5 aqui, eu vou copiando ele. Vocês vão observar. Porque eu vou ter que usar ele por último, quando eu chegar na adição ou subtração. Tá bem? Então vamos lá. Resolvendo a primeira parte, surgiu o número 64. Ô professor, peraí, de onde é que veio esse 64? Negativo 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Como é negativo, né? Ó, o nosso expoente é par, positivo 64. Dividido por negativo 16, copiei. E positivo 5, copiei. Pode observar. Tá aqui, manti. Agora eu resolvi a potenciação. Próximo passo é a divisão. Então acompanha aí. Olha aqui, ó. Da onde é que saiu esse negativo 4? Esse negativo 4 saiu dessa divisão aqui, ó. Olha. 64 dividido por 16 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 16 é 64. Sinais diferentes, negativo 4. E o 5 está aqui, ó. Mantive o 5. Agora sim eu vou usar a adição. Estou devendo 4, vou lá e dou 5, volto para casa com um real. Muito bem. Vejam só. A letra D. Letra D, nós temos uma potenciação aqui, ó. Temos uma outra potenciação aqui. E temos uma outra potenciação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir resolvendo primeiro a potenciação. O primeiro passo é a potenciação. Então vamos lá. E o resto a gente vai copiando, mantendo os sinais, fazer o jogo de sinal depois, né? Então, por que aqui apareceu o número 1 então? Este número 1 aqui é resultado de negativo 6 expoente 0. Qualquer número expoente 0, a resposta é 1. Então está aí o número 1. Mais da expressão, e aí? Negativo 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Expoente par, embora a base seja negativa, eu tenho a minha potência positiva. Positivo 9. Mais negativo 8. De onde é que saiu esse negativo 8?
eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Então vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Base negativa, expoente ímpar, mantém negativo 8. E esse 1 que estava lá permaneceu. Olha, veio para cá. Ó. Aqui está o número 1, correto? Observaram? Negativo 1 estava lá, permaneceu aqui o negativo 1. Na sequência, nós vamos resolver somente a multiplicação. E já aproveitamos, nesse caso aqui, e tiramos os parênteses. Ó, veja, o 1 já está aqui, o 9, positivo fora, positivo dentro, saiu positivo 9. Este 8 aqui, 8 vezes 1, 8, sinais iguais, positivo 8. E agora somei. Está aí, ó, 18. Muito bem. Tá? Letra E. Vamos ver. A letra E nós temos uma potenciação aqui. Temos uma outra potenciação aqui. Lembrando que esse sinal de menos é da expressão. Esse sinal de menos aqui não está associado com negativo 4. Eu vou trabalhar com 4 ao quadrado e vou trabalhar com a expressão. Esse sinal de menos aqui também é da expressão. E esse já é do 2. Então eu tenho potenciação aqui e uma multiplicação aqui. Então eu tenho que seguir o passo a passo, né? Vamos resolver a potência então. Olha aí. Ó, 3 ao quadrado, 9. O negativo aqui, ó, o negativo aqui da expressão está mantido. E aí nós temos lá 4 ao quadrado, 16. Ó, positivo 16. Até coloquei o positivo aqui para a gente fazer o jogo sinal depois. E aí eu copiei o negativo 2 vezes negativo 4. Copiei por qual razão? É uma multiplicação. Primeiro resolvo a potenciação. E agora sim resolvendo a multiplicação. Então, como vocês observaram, ó, o 9 está aqui. O 16 eu tirei do parênteses. Lá fora é negativo, aqui dentro é positivo. Sinais diferentes. Negativo, está aqui o negativo. Negativo 16. E eu resolvi aqui, ó. 2 vezes 4. Olha que interessante, ó. 2 vezes 4. 8. Sinais iguais, positivo 8. E agora eu vou fazer o que? Vou eliminar o parênteses do 8. Tá? Então, observaram? Ó, 9, negativo 16 e negativo 8. Mas por que negativo 8, professor? Porque olha aqui, ó, negativo fora, positivo dentro, sinais diferentes, negativo. E agora vou fazer a minha soma, né? Tenho R$9, vou lá e gasto 16, vou lá e gasto mais 8. Fico devendo R$15. Muito bem. Continuando aí, nós temos a letra F. A letra F, nós temos uma potenciação, temos uma multiplicação. Então é importante observar. Primeiro vamos resolver o que? A potência. A potência. Então essa potência é o que? É 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado. Base, negativo 7 ao quadrado. A base é negativa, o expoente é par, eu terei uma potência positiva. Por isso, então, 49 positivo. Olha aí. Aí o que nós mantemos? Eu manti a multiplicação, porque pela ordem eu tenho que resolver a potenciação, depois a multiplicação. E agora vamos lá. Vamos resolver a multiplicação e vamos manter o 49, correto? Então observa lá. 49 está aí. E aí 7 vezes 6, 42. Sinais iguais, ó, negativo 7, negativo 6, positivo 42. Tirando isso aqui do parênteses, resolvendo, ó. Aqui é negativo, aqui é positivo. É a razão a qual eu vou ter 49 menos 42. Por que 49 menos 42? Ao eliminar o parênteses aqui, ó, correto? 49 menos 42, está aí o nosso 7. Muito bem. Resolvido então a questão número 12. Na sequência, né, eu escolhi também a número 13. Nós temos aqui radicação. E aí observamos o que? Olha, nós temos aqui a radicação para resolver. Raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 16 mais 9, mostrando que isso são diferentes. Então, vamos lá no passo a passo. Tá? Aqui eu só vou trocar a cor da nossa canetinha, né? Porque é vermelho com vermelho muito parecido. Deixa eu só trocar aqui rapidinho e nós já ganha tempo aí. Vamos aí pegar um azulzinho claro. Muito bem, aí já ajuda. Olha aqui. Se nós observarmos aqui então, a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então esse 4 saiu daqui, correto? Esse 3 aqui, professor, saiu da onde? A raiz quadrada de 9 é 3, correto? Olha aí, ó.
Então, onde é que saiu 3, então? Da raiz quadrada do 9. E aí eu tenho 4 mais 3, 7. Está aqui a minha primeira resposta, ok? E aqui, o que nós temos? Opa, tenho raiz quadrada de 16 mais 9. Então, o primeiro passo aqui, eu vou ter que fazer essa adição que está aqui na nossa radiciação. Primeiro, eu vou fazer essa adição aqui, correto? 16 mais 9, 25. Então, eu tenho raiz quadrada de 25 para resolver. E aí, observa bem, né? Olha, a raiz quadrada, vamos só arrumar aqui um pouquinho. Olha, raiz quadrada de 25, igual a quanto? 5, está aí. Mas lembrando que esse 25 não estava na expressão. Tu não pode tirar a raiz quadrada de 16, depois tirar a raiz quadrada de 9, né? E daí somar 4 mais 3, hein? Analisa bem. Então, cuidado aí, beleza? Vamos lá para a próxima, também no mesmo perfil. Nós temos aí a letra B, né? Então, acompanhe. Aqui, nós tivemos uma adição de raiz quadrada. Tudo bem? Aqui agora uma subtração. Tá? Mas aí, vamos lá. 225. 225 é 15 ao quadrado. 15 vezes 15. 81 é 9 ao quadrado. 9 vezes 9. Então, já organizamos, né? Da onde é que saiu esse 15? Esse 15 é a raiz quadrada de 225. Menos 9, que é a raiz quadrada de 81, que é do 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9, 15 ao quadrado, ou 15 vezes 15. 15 menos 9, 6. Muito bem. E aqui? Aqui eu vou ter o 225 menos 81, para depois extrair a raiz quadrada. Aqui tem que prestar bastante atenção à forma de resolver esses dois que são diferentes, né? Então está aí, ó. 225 menos 81, nós encontramos 144. E sabemos que 144 é 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado. Por isso, a resposta 12. Muito bem. Espero que vocês estão entendendo. Não esqueçam de copiar essas resoluções lá, beleza? Conto com vocês. A organização de vocês é o sucesso de vocês. A letra C. Olha, a raiz quadrada de 121. Então, nós sabemos que 11 vezes 11 é 121. 9 ao quadrado é 3 vezes 3, né? Então, nós vamos organizar isso. Se eu dizia para vocês que nós tínhamos aqui uma adição de raiz quadrada, uma subtração da raiz quadrada, agora nós temos uma multiplicação da raiz quadrada, entende? Olha aí, né? Então, observamos lá. Nós temos 121, 11, a raiz quadrada de 9, 3. E aí 11 vezes 3 está aí o 33. E agora? Agora eu tenho 121 vezes o 9. Muito bem. E quando eu tenho 121 vezes 9, aí que eu vou encontrar a raiz quadrada. Encontramos então 1089. E esse 1089 aqui que estamos falando é dele que nós vamos extrair a raiz. E aí, por coincidência, 33, que 33 vezes 33, ou 33 ao quadrado, vai dar 1089. Muito bem. Vamos lá para a letra D. Olha aqui, 324. Então, observa bem. Se eu mostrava para vocês que eu tinha uma adição de raiz quadrada, uma subtração de raiz quadrada, uma multiplicação de raiz quadrada, temos agora aqui uma divisão de raiz quadrada, perceberam? Olha aí, ó. E aí vem 18 ao quadrado, 18 vezes 18, 324. E 9 vezes 9, 81. 18 dividido por 9, que é uma divisão, eu encontrei o 2. Certinho? E agora, dentro do nosso radical aqui, eu tenho 324 dividido por 81. E aí que eu vou encontrar o número 4. Extrair a raiz e encontrar o 2. Né? Olha aí, ó, a raiz quadrada do número 4. Certo? Extraindo a raiz quadrada do número 4, encontramos 2 como resposta. Muito bem. Então, tu veja o passo a passo, essa letra A, B, C e D. Deu para nós uma ideia aí, usando as 4 operações envolvendo aí a radiciação. Muito bem. Agora, eu escolhi também a questão no 14. Né? Questão no 14 eu tenho umas outras expressões. E aí, aqui tem uma mistura da potenciação. Estão vendo aqui, ó, né? Misturou-se potenciação e misturou com radiciação. E aí que vem o detalhe. Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão e depois adição e subtração.
Então, prestem bem atenção no procedimento. Nós sabemos aqui, então, dentro desse parênteses, que eu tenho negativo 2 com positivo 4. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, né? Eu tenho raiz quadrada de 16 com raiz quadrada de 4, somando as duas. Então, acompanha comigo. O primeiro procedimento está aqui, ó. Eu vou lá, da onde é que saiu esse 2 ao quadrado? Esse 2 ao quadrado saiu exatamente daqui, ó. Negativo 2 mais 4, 2 ao quadrado. E nós mantemos a potenciação. Por qual razão? Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Mas, vejam só, negativo 3 também permaneceu. Eu tenho que saber que eu tenho aqui uma raiz quadrada para resolver. E vou resolver antes da potenciação, porque eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Tá bem? Então, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Olha aí, ó. E na sequência quem vem? Organizando as ideias agora, ó. Vou resolver lá o nosso parênteses. Então veja bem, mas para resolver o parênteses eu tenho também a potenciação que eu já posso aproveitar, porque não vai interferir em nada, né, no resultado. Então, 2 ao quadrado é 4. Esse negativo 3 permanece. Esse 3 vezes permanece, porque eu tenho que resolver o parênteses. E o meu parênteses era o quê? Meu parênteses está aqui, ó. 4 mais 2. Está aí o 6. Agora sim, na próxima vez eu vou resolver a multiplicação. Vai ser 3 vezes 6. Tudo bem? Então, por isso que apareceu no 18 agora. Olha aí, ó. O 4 permaneceu e o número 18 surgiu. Da onde veio esse 18, professor? Esse 18 veio da multiplicação de 3 vezes 6. Muito bem, sinais diferentes. Olha, negativo 3 com positivo 6, negativo 18. Estou devendo R$18, vou lá no 4. Fico ainda devendo R$14. Muito bem, gente boa. Então, essa seria a expressão número 1. A expressão número 2, acompanha bem. A expressão número 2, olha. Eu tenho aqui, então, raiz quadrada de 64. Nós sabemos que é 8. Só que tem esse sinal de menos aqui, que é da expressão. Então, vai ser negativo 8. Tá? E depois nós resolvemos o que está aqui no radicando, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e aí extraímos a raiz. Tá? Então eu já posso fazer a do 64, que não vai mudar, né? E depois resolvemos lá. Olha aqui, ó, negativo 8 mais raiz quadrada, veja só que interessante, ó, a raiz quadrada de 9 mais 16, porque eu resolvi primeiro a potenciação, aqui, ó, né? Ó, a raiz quadrada de 9 mais 16. Resolvemos a potenciação no radicando. E agora? Olha aí. Temos quem agora? Negativo 8, que esse negativo 8 veio desse 64 aqui, ó, né? Esse que me trouxe esse 8 aqui. E aí nós temos lá, negativo 8. E aí está. Raiz quadrada de 25. De onde é que saiu essa raiz quadrada do 25? Essa raiz quadrada do 25 saiu da onde? Exatamente, ó, essa raiz quadrada do 25 saiu exatamente daqui, ó, 9 mais 16, que esse 9 e esse 16 vieram da resolução dessas potenciação. Muito bem. E aí vejam só, negativo 8 mais 5 significa dizer o quê? Eu estou devendo R$8, vou lá do 5, continuo aí devendo então R$3. Muito bem. Essa então é a nossa resposta. Correto? Vamos agora para a número 3, a expressão número 3. Nós temos aí, ó, na expressão número 3. Acompanham bem. Olha, eu tenho uma potenciação, mas eu tenho alguém dentro do parênteses. E é esse que eu resolvo primeiro. Aqui também tem alguém dentro do parênteses. E eu resolvo primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, né? E aí eu vou vendo o que tem dentro do parênteses. Então, nesse parênteses tem radicação e nesse tem uma adição, mas não muda nada. Vou resolver o parênteses. Então, raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5 é 25. 49 raiz quadrada de 49, 7, porque 7 vezes 7. Então, está aí, ó. Resolvemos. O que nós temos aqui? Agora eu tenho 5 menos 7 ao quadrado, correto? Esse 5 saiu da raiz quadrada de 25 e esse 7 da raiz quadrada do 49. E tudo isso aqui ainda está ao quadrado. Vezes 2, de onde é que saiu esse 2? Esse 2 saiu daqui, ó, né? Negativo 3 com mais 5, ou seja, estou devendo 3. Vou lá e dou R$5, recebo 2 de troco.
Continuando, eu ainda tenho parênteses para resolver, então essa multiplicação vai ficando, né? Vamos resolver agora o parênteses. Ao resolver o parênteses, eu tenho lá, tenho R$5, estou devendo 7, continuo devendo 2, vezes 2. O que falta resolver ainda? Bom, agora eliminei parênteses, eliminei. Agora eu tenho que resolver a potenciação, para depois a multiplicação, certo? Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4. 4. Por que 4, professor? Porque, olha aqui, ó, negativo 2, base negativa, negativo 2. Expoente par está aí, positivo 4 vezes 2, 8. Muito bem. Vamos lá agora, né, considerando aí a próxima expressão, a expressão número 4. Eu tenho aqui, né, nesta raiz quadrada, vocês estão percebendo? Eu tenho potenciação, eu tenho subtração, tenho multiplicação. Aqui também tem uma multiplicação que é independente daquela. Então eu posso ir resolvendo o que está aqui e já posso também adiantar aquela multiplicação se eu quiser, que não vai mudar nada, né? Então acompanha aí. Ó, aqui nós temos então, vamos só arrumar aqui o nosso sinalzinho. Ó, aqui nós temos uma raiz quadrada que vai até aqui, ó, né? Certinho? É isso aí. Aqui esse 2 vezes 14 é separado. Então, eu resolvi primeiro a potenciação aqui. O que deu aqui, então? 100. De onde é que saiu esse 100? 10 vezes 10. E na sequência, olha só. Vou manter aqui, né? O 100, vou manter o 100. E eu tenho agora, para resolver uma outra coisinha, né? Olha só. Nós temos agora para resolver o 8 vezes 7, certo? Então, veja bem. Nós temos 100 menos 8 vezes 7. Então, aqui, ó, que a gente vai resolver agora. Porque essa parte aqui é uma subtração, essa outra parte também vai ficar para depois. Então, eu vou resolver agora a multiplicação, tudo bem? Então, vamos lá? Olha aí, ó. Então, nós passamos a ter a raiz quadrada de 100 menos 8 menos 72. De onde é que saiu esse 72? 8 vezes 7, certo? Ó, 8 vezes 7, sinais diferentes, continua aí, menos 72. Ainda não consigo extrair a radicação daqui. Se eu quisesse resolver o 2 vezes 14 e já ir usando 28 aqui também poderia, tá? É uma opção, porque ele não vai interferir no resultado, tudo bem? Temos aqui então a raiz quadrada de 36. Observam bem, ó, a raiz quadrada de 36. E aí veja um detalhe, ó. 100 menos 8 menos 72, 36. Menos 2 vezes 14. E agora sim, vou extrair a raiz. Aí sim, resolvendo a raiz quadrada, eu tenho 6. E agora eu vou resolver essa multiplicação. Eu tenho aqui uma subtração, tenho, mas eu tenho a multiplicação primeiro. Então veja só. Olha aí, ó. 6 menos 28. E aí, estou devendo R$28. Vou lá e gasto, aliás, eu vou lá e dou R$6, ainda fico devendo. Fico devendo aí então 22. É isso aí então, galera, ó. Organização total, tá bom? Aquele abraço a todos e a todas. Espero que vocês entenderam a correção do exercício. Se necessário for, volta ali, reassista novamente. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, tá bom? Um abraço a cada um e a cada uma. Espero encontrar depois na aula sem aquela defasagem de conteúdo. Só não terá defasagem do conteúdo quem realmente levar a sério e assistir às aulas. Beleza, galera?